Oi, eu sou a Kelly do Bits and Bobs e hoje a gente vai falar do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Hoje, dia 17 de novembro, está rolando a estreia mundial de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o primeiro de uma série de 5 filmes que vão rolar dessa nova saga aí no universo de Harry Potter. Eu fui assistir ontem na pré-estreia com as minhas amigas, gostei bastante do filme e queria trazer aqui algumas impressões do que eu achei. Nesse filme a gente tem um novo protagonista que é o Newt Scamander. Ele é um magizoologista, o que significa que ele cuida de criaturas mágicas. O Newt estudou em Hogwarts, ele era da Lufa-Lufa. O Newt sempre gostou muito de criaturas mágicas, então quando ele saiu de Hogwarts ele começou a rodar o mundo atrás das criaturas mágicas para catalogar elas e proteger elas. Para poder levar as criaturas com ele, ele tem uma mala que simula o habitat dessas criaturas. E o objetivo dele é coletar o máximo de informações possíveis sobre essas criaturas para poder escrever um livro sobre elas e instruir os bruxos sobre como lidar com elas. Nesse filme, o Newt está chegando em Nova York. A gente, no início do filme, ainda não sabe muito bem o motivo por que ele está indo para lá. E logo ele se mexe numa baita confusão quando alguns dos seus animais começam a escapar da maleta. Nisso ele acaba conhecendo o Jacob, que é um Nomad, que é como eles chamam os trouxas lá na América do Norte. E ele também conhece a Tina, que era funcionária da Macusa. A Macusa é uma espécie de Ministério da Magia lá na América. Então o Newt mal chega em Nova York e já começa a causar problemas na cidade por causa dos animais que escaparam da maleta. O Jacob e a Tina acabam se envolvendo nessa confusão toda e ajudando ele a ir atrás dessas criaturas mágicas. Eles também conhecem a Queenie, que é a irmã da Tina, e é uma bruxa toda sedutora e que tem o poder de ler a mente. Então o Newt, a Tina, a Queenie e o Jacob formam um novo quarteto de protagonistas que devem nos acompanhar durante toda essa saga. Mas apesar do nome Animais Fantásticos e apesar do protagonismo do Newt e das criaturas mágicas, toda essa confusão com essas criaturas saindo da maleta é só um pano de fundo para a história principal. Além de toda essa confusão com as criaturas mágicas, ainda tinham várias outras coisas estranhas acontecendo na cidade de Nova York. E a gente fica na dúvida se tem alguma força das trevas por trás disso ou se é apenas alguma das criaturas mágicas que está causando esse problemão todo. O Newt acaba ficando muito encrencado com a Macusa porque as criaturas mágicas dele podem acabar expondo o mundo bruxo. E lá na América do Norte estava rolando um movimento muito forte de separação dos bruxos e dos trouxas. Então os bruxos não podiam se relacionar com os trouxas, não podiam se casar com os trouxas, e os trouxas muito menos poderiam saber de qualquer coisa que pudesse existir do mundo mágico. Logo nas primeiras cenas do filme a gente já vê várias manchetes do jornal falando que o Grindelwald está tocando terror aí pelo mundo, então a gente já tem mais ou menos uma ideia de que isso vai acabar acontecendo. E a gente acaba descobrindo mais um monte de outras coisas enquanto o Newt lá vai tentando capturar suas novas criaturas. Quanto aos nossos novos personagens, o Newt é um protagonista muito legal. Ele é todo cheio de trejeitos, ele é tímido e ao mesmo tempo muito bondoso. Eu não achei que eu fosse gostar tanto assim do personagem do Newt, mas ele é muito cativante, não tem como não gostar dele. A Tina também começa muito insegura por ter perdido seu emprego lá na Macusa, mas logo a gente vai descobrindo muito mais sobre ela e ela é uma personagem bem legal também. Já a Queenie ela é toda sedutora, mas ao mesmo tempo ela tem uma meiguice dentro dela que faz a personagem ficar muito mais interessante. A Queenie fica toda encantada com o Jacob por ele ser um trouxa e ele fica encantado com ela por ser uma bruxa, por ser toda encantadora também. Então o relacionamento deles é muito fofinho. E o Jacob ele me surpreendeu porque ele é um personagem muito legal. Eu achei que ele estaria ali só pra alívio cômico, mas na verdade ele acabou me surpreendendo muito. O personagem ele tem toda uma história dele e ele acaba se envolvendo naquele mundo mágico e se encantando com tudo que tá acontecendo ali na volta dele. E ele tem umas reações que representam muito a gente que tá assistindo o filme. O Ed Redmayne tá fantástico como Newt, ele ficou um Newt perfeito. Os trejeitos, a timidez, o jeito dele lidar com as criaturas mágicas também, eu achei muito legal. O filme ele tem todos aqueles elementos que fazem a gente gostar da saga Harry Potter. Então ele vai ter várias referências, várias pequenas referências que vão fazer a gente lembrar da saga Harry Potter. Mas ficou legal porque foi sem criar muito fanservice. Eles citam Dumbledore, eles citam Hogwarts, Ministério da Magia, feitiços que a gente já conhece, Accio, Alohomora, então várias coisas que a gente já está acostumado. Então é muito legal de reviver isso tudo. Quanto aos pontos positivos do filme,
Primeiro, ele é um roteiro original escrito pela própria J.K. Rowling. Não tem como a gente ver a mão dela ali naquele roteiro. Diferente de Criança Amaldiçoada, que não dava pra ver a mão da J.K. naquele roteiro, em Animais Fantásticos a gente consegue ver nitidamente que foi ela que escreveu e pensou aqueles diálogos, aqueles personagens, aquelas situações e toda a trama que tem por trás. Mesmo não tendo ainda tudo revelado, tudo ligado, a gente já consegue ver as várias pontas que ela tá abrindo agora pra fechar nos próximos filmes, pra ir completando nos próximos filmes. Em geral, para um primeiro roteiro de cinema da J.K., eu achei que ela mandou muito bem. A ambientação na década de 20 ficou muito legal, muito bem feita, os cenários são lindos, assim, de tirar o fôlego. A caracterização dos personagens, todos os locais, a Macusa, o apartamento da Tina e da Queenie, as próprias ruas da cidade de Nova York também. Os personagens novos são muito cativantes, eu tava com muito medo de não rolar aquela identificação com os personagens, mas o Newt, ele é muito encantador, o Jacob, não tem como não gostar dele, ele é muito legal, assim. Também é legal que agora a gente tem duas protagonistas femininas, a gente tem o Newt, o Jacob e a Tina e a Queenie, e todos têm uma importância muito grande para a história. A fotografia do filme é muito interessante, ela é muito mais sombria do que a gente está acostumado. Em Harry Potter, os primeiros filmes eram muito mais abertos, mais iluminados, mais coloridos, e nos últimos filmes é que eles iam ficando mais sombrios, né, com o passar do tempo. E em Animais Fantásticos a gente já tem esse clima meio sombrio desde o início. Apesar desse clima sombrio, o filme também é muito engraçado. Ele soube dosar esse lado sombrio com o lado da comédia, então ficou bem interessante. Quanto aos pontos negativos, eu não gostei da utilização do 3D no filme, eu achei que ela não ficou muito bem feita. Apenas em alguns momentos ela se justifica, mas na maior parte do filme ela mais atrapalha do que ajuda o filme. Outro ponto negativo é que o filme, lá pela metade dele, ele dá uma desacelerada e fica um pouco lento, então o ritmo dá uma decaída, mas ele também logo se recupera, então não chega a ser um problema. E tem algumas coisas que não ficaram muito bem explicadas também, mas eu acho que isso ainda vai se resolver porque a gente ainda tem aí 4 filmes para desenvolver toda a história e para pegar os ganchos das coisas que ficaram para trás, os personagens que não foram tão bem explorados nesse primeiro filme. Também sobre a participação do Johnny Depp, não tem ainda como ter alguma opinião a respeito, porque ele aparece muito pouco nesse primeiro filme. Ele aparece apenas uns, sei lá, 15 segundos. Ele aparece de costas numa das primeiras cenas do filme e depois ele só volta a aparecer no final. E ele só tem 1 ou 2 falas, então não tem como avaliar a atuação dele até aí. Eu acho que não era um bom momento para o Johnny Depp estar em Animais Fantásticos, mas já que ele está, vamos ver nos próximos filmes como é que ele vai sair como Grindelwald. No geral, o filme é excelente, eu saí muito feliz do cinema, quero voltar a ver mais vezes o filme. Eu achei que foi um excelente retorno ao mundo mágico da J.K. Rowling. Essa saga ainda tem muita coisa boa para nos trazer. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo para eu saber. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui o que você achou desse filme. Já assistiu? Vai assistir? Quais são as suas expectativas para os próximos? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.